Fala, galerinha do Médio Militar, beleza? Espero que vocês estejam todos bem, em casa, nesse momento de quarentena. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a gente sente saudade dos amigos, sente saudade da escola, mas esse é o momento que a gente está vivendo e é importante que a gente sempre fique consciente e permaneça em casa para nos preservar e também preservar todo mundo que está à nossa volta, certo? Então, depois desse momento, né, hoje a gente vai continuar os assuntos de Química 4 com o módulo 10, que é um módulo que tem como nome ésteres. Mas, apesar do foco principal do módulo ser a função orgânica dos ésteres, a gente também vai ver algumas outras funções orgânicas que também são bastante importantes, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Sara e eu sou professora de Química do Colégio Força Máxima nas unidades de São Gonçalo e de Laranjeiras. Então, vamos agora iniciar o nosso conteúdo do módulo 10. Então, gente, a primeira função que a gente vai estudar nesse capítulo é a função orgânica dos ésteres. Essa função orgânica ela é característica, né, de compostos orgânicos oxigenados que são obtidos na reação química entre um álcool e um ácido carboxílico, a partir de uma reação que a gente chama de reação de esterificação. Então, os ésteres, gente, eles são uma função orgânica que é oriunda, né, que tem origem em uma reação química entre um álcool e um ácido carboxílico, a partir dessa reação que a gente chama de reação de esterificação. O grupo funcional dos ésteres é esse grupo funcional aqui. A gente tem, então, aqui um radical, né, que seria a nossa cadeia carbônica. Então, esse R representando aqui uma cadeia carbônica. Esse R' representando outra cadeia carbônica. Aí, aqui a gente tem carbono ligado com uma dupla ligação aqui com um átomo de oxigênio e ligado aqui a outro átomo de oxigênio. Como é uma função orgânica, né, que é oriunda, né, que tem origem de uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico, cada parte desse grupo funcional vai vir de uma dessas duas funções. Então, a gente tem aqui esse R' que está ligado a esse átomo de oxigênio, ele é um radical que é proveniente do álcool. E essa outra parte aqui do éster, que é esse oxigênio, né, o átomo de carbono ligado, dupla ligação com outro átomo de oxigênio, e esse radical aqui é a parte do éster que é proveniente do ácido carboxílico, certo? Então, quando a gente olha para o grupo funcional dos ésteres, a gente tem uma parte dele que vai vir do álcool e uma parte dele que vai vir do ácido carboxílico que originou aquele éster. A reação de esterificação, que é a reação que vai dar origem aos ésteres, ela tem essa cara aqui. A gente tem um ácido carboxílico, né, que é a função orgânica que a gente viu na última aula. Ela vai reagir com o álcool, certo? E o que a gente vai obter de resultado é o nosso éster mais água. Então, observe que esse grupo R aqui, ele vai se ligar a esse oxigênio aqui do ácido carboxílico. Esse hidrogênio, ele vai sair e vai se ligar com a hidroxila do álcool, certo? Então, aqui, esse hidrogênio se liga à hidroxila do álcool, vai formar quem? Vai formar a água. E esse radical R aqui vai se ligar ao átomo de oxigênio que perdeu o hidrogênio. E aí, então, a gente vai formar o nosso éster, ok? Então, aqui, relembrando, essa parte aqui, né, do éster, ela vem do ácido carboxílico e esse radical R aqui, ligado ao átomo de oxigênio, vem do álcool, ok? Então, a partir dessa reação é que a gente consegue obter a nossa função éster. Agora, a gente vai ver como que a gente faz a nomenclatura e o PAC dos ésteres, ou seja, qual é a nomenclatura oficial para esses compostos. A nomenclatura oficial dos ésteres, ela se dá a partir do nome da cadeia carbônica, mais a terminação -ato, mais aqui a preposição de, mais nome do radical, que é aquele radical que vem do álcool, mais então aqui o sufixo -a. Então, nome da cadeia carbônica, só para relembrar, ele é formado a partir do prefixo, que representa o número de carbonos na cadeia, e o infixo, que representa os tipos de ligação na cadeia. E aqui o que a gente precisa ter atenção é que o prefixo e o infixo, né, sempre correspondem à parte do ácido carboxílico. Então, esse nome da cadeia carbônica aqui, ele sempre vai corresponder àquele radical, né, que está ligado à parte do ácido carboxílico.
E esse nome de radical aqui, que a gente tem no final da nomenclatura dos ésteres, ele vai corresponder ao álcool. Então, toda vez que a gente for dar o nome de um éster, a gente tem que lembrar que a parte do éster que corresponde ao ácido carboxílico, a gente vai nomear a partir do nome da cadeia carbônica, colocando o prefixo, infixo e o sufixo oato no final. E aí, a segunda parte do nome do éster é que faz referência ao radical que pertenceu ao álcool. E aí, a gente vai dar o nome desse radical e colocar o sufixo a no final. Vamos ver na prática como que isso funciona? A partir dos nossos exemplos? Vamos para o nosso exemplo 1 aqui. O exemplo 1, a gente tem aqui um éster, né? A gente tem aqui carbono ligado dupla ligação com oxigênio. Esse mesmo carbono está ligado a um oxigênio que está ligado a um radical, uma cadeia carbônica. E esse carbono também está ligado a outra cadeia carbônica. Então, eu tenho aqui esse grupo funcional no meio aqui, né, da nossa cadeia carbônica. Então, a gente tem aqui o nosso grupo éster. Como que a gente faz a nomenclatura dele? Eu preciso identificar primeiro qual é a parte desse éster que veio do ácido carboxílico e qual é a parte desse éster que veio do álcool. Então, vamos observar. A parte do éster que vem do ácido carboxílico é toda essa parte aqui, ó, gente. É a dupla com o átomo de oxigênio, o carbono, a ligação aqui com o oxigênio e toda a cadeia carbônica que está ligada a esse carbono. Por quê? Porque, lembra, o ácido carboxílico, na reação de esterificação, ele perde o hidrogênio. Então, toda essa parte aqui, ó, ela veio de quem? Ela veio do meu ácido carboxílico. Então, ó, essa parte do meu éster é proveniente do ácido. O radical que está ligado aqui ao átomo de oxigênio é a parte que vem do álcool. Então, agora que eu já sei qual é a parte do éster que veio do ácido e qual é a parte que veio do álcool, eu consigo fazer a nomenclatura. Vamos nomear primeiro a parte que é proveniente do ácido. Nomeando a parte proveniente do ácido, como que vai ficar o nome? A gente viu que vai ser o nome da cadeia carbônica mais o sufixo oato. Essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica de 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai usar o prefixo but. É uma cadeia que só tem ligações simples. Então, a gente vai utilizar o infixo an, certo? Então, ficaria butan, correto? Butan. E aí, como é um éster, a gente vai utilizar, então, a terminação oato. Então, vai ficar butanoato. Ok? Butanoato. Então, a parte proveniente do ácido aqui desse éster vai ter como nome butanoato. Agora eu vou nomear o radical que veio do álcool. Então, o nome do radical que veio do álcool é o radical etila. Por quê? Porque é um radical que tem 2 carbonos. Então, ele vai ser um etil. Como a gente quer o nome desse radical, então é etila, porque o radical etil mais A. Certo? Então, o nome do radical etil mais A, então a gente vai ter aqui etila. Agora é só juntar tudo para poder dar o nome do meu composto. Vai ser o nome da cadeia carbônica mais o ato, que a gente já deu aqui o nome butanoato, e aí o nome de radical mais A, que é o etila. Então, o nome do nosso composto fica butanoato de etila, certo? Então, a primeira coisa, nomeio a parte proveniente do ácido, seguindo a regrinha do nome da cadeia carbônica com o sufixo oato, e depois eu vejo a parte proveniente do álcool, dou o nome do meu radical e coloco o A no final, ok? E aí depois é só juntar os dois colocando a preposição de. Então vai ficar butanoato de etila. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é legal porque é um exemplo que a gente precisa nomear a minha cadeia. Certo? Mas antes da gente ver a nomenclatura aqui a numeração da cadeia, vamos identificar a parte proveniente do ácido e a parte proveniente do álcool? Então, vamos lá. Parte proveniente do ácido. Lembrando que é sempre aqui o carbono com os 2 átomos de oxigênio e toda a cadeia carbônica que está antes disso. Então, a gente vai ter aqui o átomo de carbono, os 2 átomos de oxigênio e tudo que tiver antes disso vai ser a minha parte proveniente do ácido. E o radical que está ligado aqui ao átomo de oxigênio é a minha parte proveniente do álcool.
Beleza, já separei aqui o meu éster. Agora eu já posso... Agora qual é o próximo passo? Eu preciso numerar. A gente precisa lembrar da regrinha de numeração. Lembrando aquela ordem de prioridade, né, para ficar com o menor número da cadeia, o grupo, né, o carbono que tiver com o grupo funcional sempre vai ter preferência para ficar com o menor número da cadeia. Então, aqui, ó, o carbono ligado que está pertencendo ao grupo funcional é esse carbono aqui. Então, ele vai ficar preferencialmente com o número 1. E aí, a partir dele, eu vou, então, fazer a numeração dos outros carbonos. Então, esse vai ser o 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos fazer, então, agora o nome da parte proveniente do ácido. A parte proveniente do ácido vai ser 3-metil, porque eu tenho aqui um grupo metil ligado ao carbono 3. Então, vai ser 3-metil butanoato, porque eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. Então, meu prefixo vai ser but. Na minha cadeia carbônica, eu só tenho ligações simples, então meu infixo vai ser an. E aí, como eu tenho uma função éster, o meu sufixo vai ser oato. Então, fica 3-metil butanoato. E aí, agora é só dar o nome do radical proveniente do álcool. Que radical é esse aqui que é proveniente do álcool? O radical metil. Então, é só colocar o nome do radical mais A no final. E aí, a gente vai ter, então, metila, certo? E aí, o nome do éster é só agora juntar esses dois nomes utilizando a preposição de. E aí, vai ficar 3-metil butanoato de metila, certo? Tranquilo? Muito fácil. O que vocês precisam organizar na cabeça de vocês? Vocês precisam organizar qual é a parte que veio do ácido, qual é a parte que veio do álcool, e nomear os dois separadamente, para vocês não se confundirem. E aí, depois, para poder nomear o composto todo, para poder dar o nome do éster, é só a gente juntar os dois nomes usando a preposição de. Tranquilaço, né? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bem, agora a gente já vai falar de outra função orgânica, que é a função dos sais de ácido carboxílicos. Os sais de ácido carboxílicos, eles são compostos orgânicos que derivam dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio, da hidroxila, né, daquele hidrogênio do OH, por um metal ou pelo íon amônio, que é o NH4+. Então, vamos olhar aqui, a partir da nomenclatura, né, como que essa estrutura ela vai acontecer. A gente vai olhar na nomenclatura. A nomenclatura desses compostos ela se dá da seguinte maneira. A gente tem nome da cadeia carbônica mais o sufixo ato. Então, igualzinho a gente fazia lá para o éster. E aí, aqui eu coloco a preposição de e escrevo o nome do metal ou o nome do íon amônio. Então, a primeira parte do nome desses sais de ácido carboxílico é igualzinho a gente viu para o éster, mesma coisa. O que vai mudar é que aqui eu não vou ter o radical proveniente do álcool. Eu vou ter o nome do metal ou o nome do íon amônio que está ligado ao grupo, né, proveniente do ácido carboxílico. Vamos ver como é que isso funciona? Aí aqui só para lembrar, né, que o nome da cadeia carbônica é prefixo mais infixo. Isso aqui vocês já devem estar sabendo assim de cabeça já. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Ó. Olha como é que é a estrutura de um sal de ácido carboxílico. A gente tem aqui ó, o grupo igualzinho a gente tinha no ácido carboxílico, mas aí aqui, ó, ao invés de ter um hidrogênio ligado ao oxigênio, a gente tem um metal ou um íon amônio. Então, ele é igualzinho um ácido carboxílico, só que ele tem aqui ligado ao oxigênio um metal, né, ou íon amônio. Então, como que a gente faz para dar o nome desse composto? A gente já viu. Eu vou escrever o nome dessa cadeia aqui, vou colocar o sufixo oato no final, vou escrever a preposição de e, por último, o nome do metal ou do íon amônio. Então, para esse composto aqui, ó, o nome da cadeia carbônica, que é essa parte que está em cinza aqui, seria propan, certo? Então, o nome dessa cadeia carbônica é propan, porque é prop, de 3 carbonos, e an, porque só tem ligações simples, certo? O nome do metal, que é o que está aqui em roxinho, é o sódio. Então, como é que fica o nome desse composto? Propanoato, né? Porque eu tenho que acrescentar aqui a terminação oato de sódio. Então, o nome desse sal de ácido é propanoato de sódio, ok?
Então, o mesmo esquema que a gente fazia para escrever o nome do éster, a gente vai usar aqui para escrever dos sais de ácido carboxílico, só que ao invés de eu ter um radical que vem do álcool, eu vou ter ou um metal ou o íon amônio. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver agora um exemplo com íon amônio. Então, aqui, olha só, eu tenho a minha parte em cinza, que é a parte proveniente do ácido carboxílico, e eu tenho aqui o meu íon amônio ligado ao oxigênio. Então, eu tenho um sal de ácido carboxílico, né? Sal, porque vocês já sabem, né? Sal aqui, a gente tem um ânion ligado a um cátion, né? Então, se eu tenho um ânion ligado a um cátion, eu tenho um sal, correto? Então, a gente tem aqui um sal orgânico, sal de ácido carboxílico. Então, vamos fazer aqui a nomenclatura da nossa cadeia carbônica, que é o que está em cinza na nossa estrutura. Primeira coisa, a cadeia carbônica aqui eu vou precisar numerar, porque eu tenho aqui, ó, grupamentos ligados a essa cadeia principal. Como que eu vou numerar? Lembrando daquela regrinha de preferência, né, de prioridade. O carbono que está ligado ao grupo funcional sempre vai ter prioridade de ficar com o menor número. Então, esse carbono aqui vai ser o meu carbono 1, e aí, a partir dele, eu vou numerar os outros. 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou escrever aqui a posição do metil, que é o meu grupamento, e aí vai ficar 2-metil, porque o metil está ligado ao carbono 2. 2-metil-butan. Por quê? Porque a minha cadeia principal tem 4 carbonos, então eu vou ter o prefixo but, e eu só tenho ligações simples, então meu infixo vai ser an. Então vai ficar 2-metil-butan. O que eu preciso nomear agora? Eu preciso dar o nome só do meu íon. No caso aqui não é metal, aqui a gente vai ter o íon amônio. Então o nome do íon é simplesmente amônio. E aí o nome do meu sal de ácido é só agora eu pegar esse nome da cadeia, colocar o ato no final e escrever de amônio. Nome do sal de ácido, então, 2-metil-butanoato de amônio. Ok? Então, muito simples. A primeira parte desse nome aqui é igualzinho a gente viu no éster. Só que a diferença é que não tem o radical do que vem do álcool. Aqui a gente vai ter um metal, e aí você vai escrever o nome daquele metal, ou você vai ter o íon amônio, e aí você vai escrever o nome do íon amônio. Tranquilo, sem estresse. Beleza? Então, esse é o nosso sal de ácido carboxílico. A nossa próxima função é a função dos anidridos. Os anidridos, eles são compostos orgânicos resultantes da desidratação de ácidos carboxílicos. Então, eles têm essa cara aqui. A gente tem aqui, ó, um carbono ligado em dupla com oxigênio, um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de carbono que está ligado em dupla com oxigênio. E aí, nas duas terminações, eu vou ter, então, aqui uma cadeia carbônica desse lado e eu vou ter aqui uma outra cadeia carbônica desse lado. Então, esse grupo funcional aqui é o que caracteriza os nossos anidridos. O processo de desidratação de ácidos carboxílicos, ele acontece da seguinte maneira. Eu tenho aqui um ácido carboxílico e o outro ácido carboxílico. A desidratação é porque eu tenho, então, aqui, ó, eu vou ter perda de uma molécula de água. Então, eu vou pegar a hidroxila de um ácido e vou juntar com o hidrogênio do outro. E aí, aqui eu vou formar, então, a molécula de água. E esse oxigênio, então, vai se ligar aqui com esse carbono. E aí, eu vou formar, então, o anidrido e vou liberar uma molécula de água. Por isso que a gente chama de desidratação, porque é um processo que tem perda de molécula de água, certo? Então, desidratação dos ácidos carboxílicos é o que vai gerar a nossa função anidrido. Agora, vamos ver como fazer a nomenclatura e o PAC, né, a nomenclatura oficial desses anidridos. Para a gente escrever a nomenclatura do anidrido é muito fácil, ela parece até com a nomenclatura do ácido carboxílico. Como que a gente escreve a nomenclatura do ácido carboxílico? A gente escreve ácido mais nome da cadeia carbônica mais óico, não é? A diferença aqui é que a gente vai escrever, ao invés de ácido, a gente vai escrever anidrido, porque é uma função anidrido, mais nome das cadeias carbônicas, porque agora a gente tem duas cadeias carbônicas, né? Ó, vou voltar aqui só para vocês verem. Eu tenho duas cadeias carbônicas, eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, na nomenclatura, eu tenho que colocar o nome dessas cadeias carbônicas, mais a terminação óico. Então, eu vou usar a mesma terminação do ácido carboxílico, só que aqui eu preciso me atentar que eu tenho duas cadeias carbônicas e que eu vou escrever anidrido no início para representar a função anidrido, ok?
Então, aqui, nome dessas cadeias carbônicas, já estão careca de saber, prefixo, que representa o número de carbonos da cadeia, mais o infixo, que representa os tipos de ligação na cadeia. Vamos ver aqui, né, a atenção que vocês precisam sempre lembrar é que aqui, ó, o nome das cadeias carbônicas mais o sufixo oico, eles devem estar em ordem alfabética e separados por hífen. Então, como a gente tem aqui, a gente pode ter dois casos, né, de nomenclatura dos anidridos. A gente pode ter um caso onde as duas cadeias carbônicas são iguais, e aí a gente vai ver como que a gente dá a nomenclatura quando isso acontece. E a gente pode ter o caso onde as duas cadeias carbônicas elas são diferentes. E aí a gente vai ver como fazer a nomenclatura quando isso acontece. Quando a gente tem as duas cadeias carbônicas diferentes, cada cadeia carbônica vai ter o seu nome, certo? Porque ela vai ter um número diferente de carbonos, pode ser que ela tenha um tipo de ligação diferente. Então, cada cadeia carbônica, elas sendo diferentes, elas vão ter o seu nome. Qual a ordem que eu vou escrever, então, na hora de colocar o nome do anidrido? A gente vai ter que seguir, então, a ordem alfabética, certo? Para eu escrever primeiro, então, a nomenclatura. Para eu decidir qual nome vai vir primeiro, eu vou ter que usar, então, a ordem alfabética. E eu vou separar um nome do outro a partir do hífen. Vocês vão ver já já nos exemplos que eu vou dar para vocês. O nosso primeiro exemplo aqui é o do primeiro caso, que é quando as cadeias carbônicas elas são iguais. E aí aqui a gente tem esse exemplo. Aqui eu tenho meu anidrido, né? E eu tenho aqui, ó, as duas cadeias ligadas à função anidrido, elas são iguais, correto? Ó, as duas cadeias têm 3 carbonos, então elas são idênticas. Como que eu faço para dar o nome do anidrido quando isso acontece? Eu preciso primeiro dar o nome da cadeia carbônica, que vai ser propan, né? Porque eu tenho 3 carbonos, prop, e eu só tenho ligações simples, então meu infixo vai ser an. Então, o nome das minhas duas cadeias carbônicas é propan, porque elas são iguais. Então, o nome do meu anidrido vai ser simplesmente anidrido propanoico, certo? Anidrido mais nome das cadeias carbônicas, que é propan, mais a terminação oico. Então, quando eu tenho cadeias carbônicas iguais, eu só vou ter um nome de cadeia carbônica. Então, o nome do anidrido vai ter essa cara aqui, anidrido propanoico, beleza? E se eu tiver cadeias carbônicas diferentes? Como, por exemplo, esse caso aqui. Eu tenho uma cadeia carbônica com 2 carbonos e outra cadeia carbônica com 3. Então, essas cadeias carbônicas elas são diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou dar o nome dessas duas cadeias. Então, a minha primeira cadeia vai ser etan, porque eu tenho 2 carbonos e eu só tenho ligações simples. E a minha segunda cadeia vai ser propan, porque eu tenho 3 carbonos e só tenho ligações simples. Beleza? Aí agora, como é que eu faço para decidir qual dos dois que eu vou escrever primeiro? Eu preciso levar em consideração, então, aqui a minha ordem alfabética. Como o E vem antes do P, eu vou escrever, então, o etanoico primeiro e propanoico depois. O nome do meu anidrido vai ficar da seguinte maneira, então. Anidrido etanoico propanoico, certo? Etanoico vem antes, porque o E, na ordem alfabética, vem antes do P. Então, vai ficar anidrido etanoico propanoico e eu vou separar os dois nomes usando um hífen, ok? Tranquilinho. Então, esses são os dois casos. Quando a gente tem cadeias carbônicas iguais, eu vou escrever só um nome de cadeia carbônica. Se eu tiver cadeias carbônicas diferentes, eu vou escrever os dois nomes de cadeia carbônica com a terminação oico. Beleza? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai falar dos aletos de ácido ou aletos de acila. Os aletos de ácido, eles são compostos orgânicos que são derivados da substituição da hidroxila da carboxila, né, do grupo carboxila, por um halogênio. E aí, no caso, o halogênio pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então, eles têm essa cara aqui, ó. O grupo hidroxila vai perder o OH e no lugar do OH, o que a gente vai ter agora vai ser um halogênio. Então, ele é um carbono ligado em dupla com oxigênio e esse mesmo carbono vai estar ligado a um halogênio. Então, esse aqui é o grupo funcional dos aletos de acila, onde X, então, é o meu halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Observação. Acila, gente, o que são as acilas? Né? As acilas, elas são radicais de ácidos carboxílicos. Para nomeá-los, eu preciso substituir a terminação ico do ácido carboxílico pela terminação ila. Então, vamos observar aqui. Para eu dar um nome de uma acila,
né? Para eu dar o nome de um radical acila, eu preciso, primeiro, imaginar como seria aquele nome daquele ácido carboxílico, com a terminação oico que a gente já conhece. E aí eu vou substituir esse ico do final do nome pelo ila. E aí eu consigo, então, dar o nome do meu radical acila. Então, vamos olhar para esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Se ele fosse um ácido carboxílico, ele ia ter o quê? Ele ia ter aqui um OH, certo? Ele teria um OH aqui ligado. Qual seria o nome desse ácido carboxílico, né? Seria ácido metanoico. Então, eu teria lá o nome metanoico. O que eu vou fazer para dar o nome dessa acila, então? Eu vou trocar a terminação ico pela terminação ila. E aí, o que eu vou ter, ao invés de metanoico, vai ser metanoíla. A mesma coisa vai ser com esse segundo aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, fosse um ácido carboxílico, isso seria etanoico, certo? Porque eu tenho 2 carbonos, ácido carboxílico, terminação oico. Então, seria etanoico. Mas não é ácido carboxílico, porque eu não tenho aqui, ó, o OH. Isso aqui é uma acila. Para eu dar o nome dessa acila, o que eu faço? Tiro o ico do final e coloco ila. Então, vai ficar etanoíla. A mesma coisa aqui com a nossa propanoíla. Eu tenho 3 carbonos. Se fosse um ácido carboxílico, seria propanoico, certo? Mas não é ácido carboxílico, por quê? Porque eu não tenho aqui o meu OH, eu não tenho a minha hidroxila aqui. Então, isso aqui, ó, é uma acila. Como que eu dou o nome, então, dessa acila? Pego o nome do ácido carboxílico e troco o ico pelo ila. Então, ao invés de ser propanoico, o nome da acila vai ser propanoíla, certo? Para que é importante vocês saberem isso? Para a gente dar o nome dos aletos de acila, a gente vai precisar saber o nome dos radicais acilas. Mas é bem tranquilo. É só vocês lembrarem do nome do ácido carboxílico e trocar o ico por ila. Pronto, já deu o nome da acila. Show? Vamos ver isso aqui na prática, agora com a nomenclatura? Então, vamos lá. A nomenclatura e o PAC dos aletos de acila é dada da seguinte forma. Nome do halogênio, mais a terminação eto, mais a preposição de, mais o nome do radical acila. Então, vamos ver aqui os nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho a minha acila, que é essa acila aqui, com 2 carbonos, e o meu halogênio aqui, que é o cloro, certo? Então, primeiro vamos dar o nome aqui do halogênio. O nome do halogênio mais eto vai ser cloreto. É porque o meu halogênio é o cloro, então com a terminação eto vai ficar cloreto. E o nome da minha acila, eu tenho uma acila aqui de 2 carbonos. Então vai ser etanoíla. Nome do radical acila, etanoíla. Qual vai ser então o nome desse aleto de acila? Cloreto de etanoíla. Tranquilinho, né? Vamos ver o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui a minha acila, certo? Que é o meu carbono, né? Ligado aqui com esse anel benzênico. E o meu halogênio, que é o flúor. Então, o nome do halogênio mais eto vai ser fluoreto, certo? E o nome do meu radical acila vai ser fenil, porque eu tenho aqui esse radical, né? Fenil, do anel benzênico, metanoíla, porque eu tenho aqui esse carbono, né? Então, fenil metanoíla. E aí, então, qual é o nome do meu aleto de acila? Vai ser fluoreto de fenil metanoíla, certo? Então, muito tranquilo. Primeiro, a gente vai dar o nome do nosso halogênio, mais terminação eto, preposição de, e por último, eu vou escrever o nome do meu radical acila, que a gente já viu como faz para escrever. Só lembrar do nome do ácido carboxílico e escrever, só que trocando o final, ao invés de ico, vai ser ila. Show? Então, sem problemas, tranquilíssimo de fazer essa nomenclatura aqui. Vamos para a nossa próxima função orgânica, que nesse módulo a gente tem bastante função orgânica para aprender. Então, vamos continuar aqui. Nossa próxima função orgânica são os aletos orgânicos ou derivados halogenados. O que são os aletos orgânicos ou derivados halogenados, gente? Os aletos orgânicos, eles são compostos derivados dos hidrocarbonetos por substituição de um ou mais hidrogênio por halogênios. E aí, halogênio, lembrando, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o que acontece? Os aletos orgânicos ou derivados halogenados, eles são hidrocarbonetos
onde eu tenho a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por halogênios. Então, os hidrocarbonetos não são compostos de carbono e hidrogênio? Se eu pegar um átomo de hidrogênio ou mais átomos de hidrogênio e substituir por um halogênio, o que eu vou ter vai ser um haleto orgânico ou um derivado halogenado, certo? Fica mais fácil quando a gente vê os exemplos. Então, vamos primeiro ver como a gente faz a nomenclatura e aí eu mostro para vocês os exemplos. A nomenclatura e o PAC dos haletos orgânicos é da seguinte maneira. A nomenclatura para esses compostos é igual à que aprendemos para os hidrocarbonetos. Então, é a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos. Porque aqui a gente vai considerar o halogênio como se ele fosse um grupamento qualquer. É como se o halogênio fosse um metil ligado ali na cadeia carbônica. Então, a gente vai tratar o halogênio como se ele fosse um grupamento. Então, a gente vai nomear esses compostos igualzinho a gente nomeia os hidrocarbonetos. E aí eu vou tratar aquele halogênio como se ele fosse um grupamento, como se ele fosse ali um metil, um etil que tivesse ligado na cadeia principal. Então, aqui só para relembrar, nomenclatura de hidrocarbonetos é o prefixo, que representa o número de carbonos na cadeia, mais o infixo, que representa o tipo de ligação na cadeia, mais o sufixo O, certo? Porque esse sufixo O, ele vai caracterizar o hidrocarboneto, a função orgânica hidrocarboneto, certo? Então, vamos ver aqui os nossos exemplos. Antes da gente ver os exemplos, aliás, já ia esquecendo, a gente tem aqui a nossa regra de prioridade para numerar a cadeia carbônica. Então, a prioridade para ficar com menor número vai ser primeiro das insaturações, depois dos radicais e, por último, dos halogênios. Então, os halogênios eles têm a menor prioridade para ficar com uma menor numeração da cadeia. Então, precisamos lembrar sempre que, em primeiro lugar, a preferência de ficar com o menor número da cadeia é o da insaturação. Em segundo lugar, é o do carbono que está com radical. E, em último lugar, o carbono que está ligado ao halogênio. Tá? A gente vai ver isso na prática aqui com os nossos exemplos. Então, vamos olhar para esse nosso primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a minha cadeia principal, né, que é essa cadeia aqui grande, aqui de 6 carbonos. Eu tenho um haleto, né, que eu tenho, aliás, o meu halogênio ligado, né, a esse carbono aqui. Eu tenho aqui um metil ligado com esse carbono aqui. E além dos meus grupamentos, que seria o halogênio e o metil, eu ainda tenho aqui uma dupla ligação na minha cadeia principal. Primeira coisa, eu vou nomear isso aqui como se ele fosse um hidrocarboneto, porque eu vou tratar esse cloro como se ele fosse um grupamento, né? Ele é um grupamento aqui da minha cadeia principal. Então, para eu nomear esse hidrocarboneto, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso numerar a minha cadeia principal, para eu poder localizar no nome dele aonde que estão os grupamentos. Eu poderia aqui ter duas possibilidades. Eu poderia começar numerando desse carbono, esse seria carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou eu numero aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que a numeração correta é começando desse carbono e indo para esse carbono? Porque a gente precisa lembrar da regra de prioridade. A prioridade para ficar com o menor número da cadeia é o da insaturação. Então, numerando dessa forma aqui, a minha insaturação ela fica com o menor número. Então, essa aqui é a numeração correta. Beleza, agora que eu já sei a posição da insaturação e dos grupamentos, eu posso então começar dando o nome desse composto. O nome do composto então vai ser 5-cloro, né? Por quê? Porque o cloro ele está no carbono 5 da cadeia, vai ser 5-cloro, 4-metil, porque o metil está no carbono 4, então 5-cloro, 4-metil. Aí aqui vocês sempre têm dúvida. Ah, professora, qual é a ordem? É 4-metil, é 4-metil, 5-cloro ou é 5-cloro, 4-metil? Né? Vocês ficam sempre em dúvida de qual o nome que vem primeiro. Qual é a regra, gente? Ordem alfabética. Como o C na ordem alfabética vem antes do M, então o cloro vai ter que vir antes do metil no nome. Então vai ser 5-cloro, 4-metil. X, porque eu tenho 6 carbonos, 2 eno, por quê? Porque a minha insaturação, que é representado aqui pelo infixo em, no carbono 2. O nome fica 5-cloro, 4-metil, X, 2 eno.
Ou eu também posso colocar aqui o 2 na frente do nome hexeno, tanto faz. Ou 5-cloro, 4-metil, 2-hexeno. Tanto faz esses dois nomes aqui, ok? Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui, eu tenho um anel, né? Eu tenho aqui um anel benzênico, e esse anel está ligado aqui, um metil está ligado nesse anel, e eu tenho um iodo também ligado nesse anel. Preciso fazer aqui, né, a minha numeração, para poder eu localizar meus grupamentos no anel benzênico. A gente tem que lembrar, então, das minhas regrinhas de prioridade. Como eu não tenho aqui, né, insaturações na cadeia carbônica, as insaturações estão só no anel, eu não vou levar em consideração aqui as insaturações. Então, eu vou levar em consideração só os radicais e os halogênios. O radical, ele tem preferência em ficar com o menor número da cadeia em relação aos halogênios. Então, o carbono que está ligado ao radical vai ser o nosso carbono 1. E o que está ligado aqui ao iodo vai ser o 2, porque vai seguir essa ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ok. Então, agora que eu já sei a posição a minha numeração, né, da cadeia, eu já posso, então, dar o nome desse composto. Vai ficar, então, 2 iodo, 1 metil, e aí aqui segue a mesma regrinha que eu falei para vocês da ordem alfabética, como o I vem antes do M na ordem alfabética, então o nome do iodo vai vir antes do nome do metil. Então, vai ficar 2 iodo, 1 metil benzeno, ou eu posso usar também aquelas posições relativas, né, do anel benzênico. Aqui, posição orto, né? Aqui, posição meta, e aqui, posição para. Como o metil e o iodo estão em posição orto, um em relação ao outro, então eu posso também usar essa outra nomenclatura aqui. Orto, iodo, metil, benzeno. Tanto faz. Tá? Essa primeira está correta, essa segunda também está igualmente correta. E aqui, por último, a gente vai ver esse outro exemplo aqui, que eu tenho mais de um halogênio ligado à minha cadeia principal. A minha cadeia principal é uma cadeia de 2 carbonos, então é uma cadeia, né, que tem como prefixo et. Eu tenho aqui, ó, um aleto bromo e tenho 2 átomos de cloro. Como que vai ficar isso no nome, então? Um bromo, né? Por quê? Porque o bromo está ligado ao carbono 1. E aí aqui a gente tem que lembrar da prioridade, né? Carbono que estiver ligado aos halogênios, como a gente não tem nem radical nem insaturação, ele vai ter a prioridade de ficar com o menor número, então ele vai ser 1. Então vai ficar 1 bromo, 1,1 de cloro. Então aqui, olha só, como eu tenho 2 átomos de cloro, eu preciso escrever 2 vezes a posição, 1,1, e colocar aqui o di na frente para indicar que são 2 cloros. Então, 1 bromo, 1,1 de cloro, etano. Por quê? Porque a minha cadeia carbônica tem 2 carbonos. Então, vai ter o prefixo aqui, et. Certo? Infixo an, porque só tem ligações simples. E sufixo o, porque é um hidrocarboneto. Show? Então, aqui a gente tem, então, o nosso nome do composto, nosso nome do aleto orgânico, 1 bromo, 1,1 dicloro etano. Então, só relembrando, o que é um aleto orgânico? Gente, um aleto orgânico é um hidrocarboneto que teve, né, um ou mais hidrogênios substituídos por halogênios. Então, se eu olho para esse composto aqui, ele é um hidrocarboneto que contém um átomo de halogênio ligado aqui à cadeia. Então, isso aqui caracteriza um aleto orgânico ou derivado halogenado, ok? Uma coisa importante em relação aos aletos orgânicos é que uma nomenclatura que também é muito utilizada para os aletos orgânicos é a nomenclatura usual, que a gente chama de nome vulgar. No caso dos aletos, eu até ouso dizer que a gente usa mais a nomenclatura usual do que a nomenclatura IUPAC para se referir aos aletos orgânicos. Mas, novamente, em geral, o que vocês vão encontrar em provas, em concursos e tudo mais, são os nomes IUPAC, são os nomes oficiais. Mas, como a gente usa muito os nomes usuais e vulgares dos aletos orgânicos, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, de nomenclatura usual. Como que é a nomenclatura usual de um aleto orgânico? A gente escreve nome do halogênio mais eto, mais a terminação eto, mais a preposição de, mais o nome do grupamento orgânico que está ligado ao halogênio. Então, eu vou pegar todo aquele grupamento orgânico que está ligado ao halogênio,
Ele tem um nome e vou escrever na frente o nome do halogênio com a terminação eto e vou ligar esses dois nomes com a preposição de. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos olhar para esse aqui. Eu tenho aqui um flúor, certo? E eu tenho esse grupamento orgânico aqui que está ligado ao flúor. O nome do composto, então, vai ficar fluoreto, que é flúor mais eto, fluoreto de etila. Porque aqui, né, a gente lembra daquele nome lembra do nome do radical mais A que a gente colocou lá nos ésteres? Mesma coisa aqui. Lembra que a gente dava o nome desse radical para os ésteres de radical etila? A mesma coisa. Só que aqui, como a gente não é éster, né, a gente está ligado a um halogênio, vai ser fluoreto de etila, porque aqui eu tenho um aleto orgânico, eu não tenho um éster. Tá? Então, o nome desse composto é simplesmente fluoreto de etila. Outro exemplo aqui, ó, é esse grupamento aqui, ligado então ao cloro. Como que vai ser esse nome desse composto? Cloreto de terquibutila. Por quê? Esse grupamento aqui é o meu grupamento terquibutil. É o carbono, né? E aí eu tenho aqui o carbono que está ligado. É o carbono terciário. Então vai ser terquibutila, que é um grupamento com 4 carbonos, onde o carbono que está ligado é o carbono terciário. É terquibutil. Como a gente está dando o nome desse grupamento, vai ficar terquibutila. E aí o nome desse composto aleto orgânico simplesmente vai ser cloreto de terquibutila, tá? Outro exemplo aqui, a gente tem esse composto, esse aleto orgânico, com esse grupamento orgânico aqui, com carbono, né, 2 hidrogênios ligados ao meu anel benzênico, e esse carbono aqui ligado a um bromo. Logo, eu tenho um aleto orgânico. Como que fica o nome desse composto? Brometo, que é o nome bromo mais eto, brometo de benzila, porque o nome desse radical é o radical benzil. A gente dá o nome do grupamento de benzila. Vai ficar brometo de benzila, ok? Então, qual é a regrinha da nomenclatura usual? Eu vou pegar o nome do meu halogênio, vou colocar o eto no final, e vou pegar o nome do meu grupamento orgânico inteiro, um nome único, certo? E aí, aquele nome único, eu vou ligar, então, com o nome do halogênio mais eto, eu vou ligar esses dois nomes usando a preposição de. E aí, a gente vai ter esses nomes que a gente viu aqui nos exemplos, ok? Para finalizar, então, aqui a nossa aula, a gente vai ver a última função orgânica desse módulo, que são os compostos de Grignard. Os compostos de Grignard, eles são compostos organomagnesianos que apresentam um grupo funcional RMGX, onde X representa um halogênio, em geral, cloro e bromo. Então, gente, os compostos de Grignard nada mais são do que cadeias orgânicas, né, cadeias carbônicas, ligadas ao magnésio, e esse magnésio ele vai estar ligado a um halogênio, que normalmente é cloro e bromo. Aí aqui, com a nomenclatura desses compostos de Grignard, eu vou mostrar para vocês como que é a cara, né, desses compostos. O nome de um composto de Grignard é simplesmente o nome do halogênio mais a terminação eto, mais a preposição de, mais o nome do radical que está ligado ao magnésio, que é esse radical R aqui do grupo funcional, mais o nome magnésio no final. Bastante coisa. Vamos ver os exemplos para poder ficar mais claro. Vamos olhar esse primeiro exemplo aqui, ó. Vamos por parte. Primeiro, qual é a primeira parte do nome e o PAC dos compostos de Grignard? É o nome do halogênio mais eto. A primeira coisa que eu tenho que ver aqui é o meu halogênio. Quem é meu halogênio? Cloro. O meu nome do halogênio mais eto vai ser cloreto. Beleza, então o nome do halogênio mais eto, cloreto. Já matei aqui a primeira parte do nome. A segunda parte do nome vem o nome do radical que está ligado ao magnésio. Qual é esse radical aqui que está ligado ao magnésio? É o radical metil, não é? Então, o nome do radical ligado ao magnésio vai ser metil. Beleza? E aí, agora é só eu escrever, então, o nome magnésio no final. Como que vai ficar, então, o nome desse composto de Grignard? Cloreto de metil magnésio. Tranquilo, né? Então, nome do halogênio mais eto, cloreto. Preposição de, nome do radical ligado ao magnésio, metil.
mais o nome magnésio no final. Vai ficar cloreto de metil magnésio. Tranquilaço. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos olhar essa cadeia aqui. Vamos por partes. Quem é o meu halogênio? Meu halogênio aqui é o bromo. Então, o meu nome de halogênio mais eto vai ser brometo. Correto? Qual é a outra parte, então, do meu nome aqui do composto de Grignard? É o nome do radical ligado ao magnésio. Que radical é esse aqui que está ligado ao magnésio? Eu tenho aqui um radical com 4 carbonos, onde o carbono que está ligado ao magnésio é o carbono secundário. Então, esse radical é o radical sec-butil, certo? Então, o meu nome desse radical aqui vai ser o S-butil ou sec-butil. Logo, o nome do meu composto vai ser brometo de sec-butil magnésio. Por quê? Já tem o meu nome do halogênio mais eto. Já sei o nome do radical ligado ao magnésio. Vou juntar esses dois nomes com a preposição de e vou escrever magnésio no final. Brometo de sec-butil magnésio. Então, para dar a nomenclatura e o PAC dos compostos de Grignard, basta, primeiro, identificar o halogênio, colocar a terminação eto no final, escrevo o nome dele. Depois, identifico o radical que está ligado ao magnésio, dou o nome desse radical. E, por último, escrevo magnésio no final. Beleza? O primeiro exemplo que a gente viu é o cloreto de metil magnésio. O segundo exemplo é o brometo de sec-butil magnésio. Difícil? É difícil, né? Só que precisa de quê? Precisa de treino. Vocês viram que a gente viu 6 funções orgânicas nesse módulo. São muitas funções orgânicas. Cada função tem a sua forma de nomenclatura, tem o seu jeito correto de escrever o nome. Muitas coisas que a gente viu nessas funções, a gente relembrou de outras funções anteriores. A gente relembrou como que dá nome a ácido carboxílico, que foi a aula passada. A gente relembrou como que dá nome a hidrocarboneto, que foi uma aula que vocês viram já há bastante tempo. Então, percebam que a matéria está uma encadeada na outra. Se vocês não sabem como dar o nome ao ácido carboxílico, vocês vão ter dúvida em várias nomenclaturas que a gente viu hoje. Da mesma forma que, se vocês não sabem como fazer a nomenclatura de um hidrocarboneto, vocês também não vão saber fazer a nomenclatura de várias funções que a gente viu hoje. Então, nesse momento, vocês precisam parar, olhar desde o início, lá desde os hidrocarbonetos, para vocês irem observando a nomenclatura de cada uma dessas funções. Aqui, quando vocês cheguem aqui, nessas funções que são mais complicadas, que vocês precisam desse conhecimento prévio, vocês já terem o conhecimento prévio para conseguirem aprender essas novas funções. Ok? Qual é o meu conselho? Eu sei que são muitas funções, eu sei que são muitos nomes, mas o meu conselho é pegar lá desde o início dos hidrocarbonetos, treina essas nomenclaturas, treina a identificação dos grupos funcionais, e aí vão fazendo isso na ordem dos módulos, até chegar aqui nesses compostos, né, nessas funções orgânicas que são um pouquinho mais complexas. Ah, mas vocês viram que não tem bicho de 7 cabeças nenhum. Vocês só precisam ter esse conhecimento prévio e treinar. Por quê? Aprender a fazer nomenclatura de composto, gente, é treino. Tem que treinar bastante. Por quê? Se vocês não treinam como fazer nomenclatura, vocês não vão saber fazer na hora da prova. Então, é importante vocês treinarem com os exercícios e tudo mais. Tá? Então, essa foi a nossa aula. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu sei que foi uma aula um pouco cansativa para vocês, porque é uma aula que tem muita informação, tem muita matéria. Então, é importante que vocês, nesse momento, parem um pouquinho, vai na apostila, olha os exercícios, tenta fazer e tira as dúvidas de vocês nas aulas online, ok? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, galera!